Olá, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de SIGs. Hoje já vou gravar o curso com a versão 3.16 do software QGIS, portanto, e estou a gravar num Mac, e portanto, se os menus forem ligeiramente diferentes ou o aspecto for ligeiramente diferente, não se assustem, é apenas porque estamos numa versão um pouco mais atual. E o computador neste momento é um Mac e não um PC. Ora bom, o tema da aula de hoje é expressões e seleção de elementos. As expressões vão nos permitir questionar a tabela de atributos e dentro dessas questões que vamos fazer, selecionar elementos da nossa geometria a partir de expressões que podem elas ser mais ou menos complexas. Ora bom, só fazendo aqui um apanhado de o que nós já falámos de expressões. Nós já falámos de expressões na lição número 15 para definir as regras de um determinado símbolo. Quando tínhamos um símbolo que pretendíamos construir e queríamos que se fossem as curvas de nível, por exemplo, acima de 300 ou abaixo de 500 com uma determinada grossura, utilizávamos um construtor de expressões. Também para selecionar quais os elementos a incluir numa etiqueta, também nessa lição utilizamos uma expressão. E hoje vou falar então desta seleção, desta construção de expressões, mas para selecionar elementos de uma camada. Ainda mais à frente vamos voltar às expressões e dessa vez para calcular o valor de novos campos de camadas. Eu queria mostrar-vos aqui os nossos dados. Eu vou limpar aqui os trabalhos anteriores. O que nós estamos a ver aqui neste momento é simplesmente os vértices geodésicos de Portugal e como fundo temos o OpenStreetMaps, o mapa do OpenStreetMaps também aqui. A seleção de expressões, naturalmente, é feita a partir daqui da caixa de ferramentas de expressões e temos aqui este ícone que nos vai permitir selecionar elementos utilizando uma expressão. Ele abre esta janela. Verifiquem que a janela corresponde à seleção por expressão dentro dos vértices geodésicos, que era a camada que eu tinha selecionada. E eu quero dizer-vos que esta camada dos vértices geodésicos tem, desde logo, uma pequena questão, que é, se nós formos ver aqui as propriedades dos vértices geodésicos, e se forem ver aqui aos campos, podem verificar que todos eles são do tipo texto, string. Mesmo campos que são numéricos, como por exemplo a coordenada M ou a coordenada P, ou a altitude, este H-topo é a altitude de cada vértice geodésico, estão definidos como texto. Portanto, eu vou ter que, quando estiver a fazer as minhas expressões, converter esse texto para valores numéricos, valores ou reais ou com vírgula flutuante, antes de fazer qualquer expressão numérica. Vamos ver então como é que fazemos isso. Vou aqui à seleção de expressões e então a primeira coisa, eu posso ver os campos dos vértices geodésicos, são estes que aqui estão, e eu quero converter este campo, o H-topo, para um valor real. Então vou aqui às opções de conversão para real, o campo H-topo, e vamos supor que queremos selecionar os vértices geodésicos que estão acima da cota de 1000 metros. Maior que 1000. Portanto, vamos ver aqui, dentro das expressões, o que é que nós temos. Temos aqui uma função, toReal, portanto, converter para real. Depois, dentro de parênteses, que são os parênteses que balizam esta expressão, conversão para real, eu tenho aqui um campo da minha tabela de atributos, o campo H-topo, e para eu indicar que é um campo, uso ali as aspas duplas. Atenção que são aspas duplas, não é aspas simples. E depois, naturalmente, tenho aqui um operador lógico, sinal de maior, e depois um valor. Portanto, isto vai-me indicar, vai-me dar como resultado final desta expressão um valor verdadeiro ou falso.
portanto, cada elemento ou há de ser verdadeiro ou falso, consoante, seja a sua cota acima de 1000 ou abaixo de 1000. Neste caso, a pré-visualização está a dar um 1, significa que seria um valor verdadeiro. Eu vou então selecionar os elementos, fechar aqui a nossa janelinha e vejam que amarelo aparecem nos símbolos selecionados, aparecem então os vértices geodésicos que estão acima dos 1000 metros. Neste caso é fácil de identificar que são aqueles que estavam nas serras, aqueles que estão aqui na Serra Central em Portugal, na Serra da Estrela, aqueles que estão aqui na Serra dos Janeiros e a Serra Amarela, e também outros que estão em zonas, em cotas acima dos 1000 metros, em algumas serras aqui do centro e norte do país. Vejam que no sul do país, praticamente não existem vértices geodésicos acima dos 1000 metros. Eu posso fazer aqui uma ampliação para que vocês vejam que toda aqui a zona da Serra da Estrela, todos estes vértices geodésicos estarão acima dos 1000 metros. Estes aqui também estão na zona aqui de Castanheira de Pera, Góis, Lousã, portanto estes são da Serra da Lousã. Aqui uns na Serra da Gardunha, também acima de 1000 metros, e portanto é fácil comprovar que a nossa seleção funcionou bem, e eu aconselho sempre a fazerem isso. A seleção é uma operação lógica ou matemática, e portanto o resultado será o que for. Se nós construirmos mal a expressão, naturalmente os resultados também vão aparecer errados. Vamos voltar ainda aqui, vou limpar novamente a expressão e vou construir, vamos supor que queremos saber onde é que estão os vértices geodésicos a cotas entre 200 e 400 metros de altitude. Vou então aqui ao meu seletor de expressões, vou construir mais uma vez uma expressão, toReal, campos e valores, htopo, fecho parênteses. Ora, eu tinha dito maior que 200 e, portanto, em inglês AND, e agora o operador lógico AND, toReal, htopo, menor que 400. Eu chamo a atenção aqui do cuidado da maneira como vamos construir as expressões. Neste caso seriam os vértices geodésicos em que a sua cota é ao mesmo tempo, e o I significa isso, ser ao mesmo tempo maior que 200 e menor que 400. Eu vou então selecionar esses elementos, fechar a janela e naturalmente vejam que agora as zonas do Alentejo Central e o norte do Alentejo, e mesmo aqui parte do Alentejo mais do sul do Alentejo e alguma parte do Algarve, estarão nestas cotas entre 200 e 400 metros. Todos estes elementos que estão aqui a amarelo. Muito bem. Um último truque de seleção de elementos que eu vos quero mostrar nesta primeira parte da nossa aula. Que é, nós podemos fazer esta mesma seleção composta, portanto eu usei o operador I, mas através de diferentes passos. Primeiro selecionar todos os vértices geodésicos que estão acima dos 200 metros de altitude e depois, dentro daqueles que estão acima dos 200 metros de altitude, selecionar aqueles que são de altitude menor que 400 metros. E, portanto, com 2 passos, eu consigo também fazer uma seleção composta. Vamos ver como. Abrir a nossa caixa. Eu vou buscar aqui, dentro dos recentes, o último que fiz. E vou apagar ali aquele. E vou dizer, ok, selecionar os elementos que são maiores de cotas acima de 200 metros. Selecionar, fechar. E vejam que cá está toda a Serra da Estrela, todo o norte e centro de Portugal. Todas estas zonas têm vértices geodésicos com cotas acima dos 200 metros. Aonde é que não existem cotas acima de 200 metros? Naturalmente, no litoral norte e na bacia do Tejo e do Sado e aqui um pouco na bacia do Guadiana também. E também, já agora, na parte do Algarve. Vamos então agora, dentro destes elementos selecionados, selecionar aqueles que estão com cotas abaixo dos 400 metros. Novamente, aqui a nossa caixa de expressões. Vou outra vez buscar a última expressão que usei. E agora vou escolher aqui menor que 400.
Só que eu agora não devo fazer aqui selecionar elementos, porque se eu fizer selecionar elementos, ele vai-me escolher todos os vértices geodésicos que são abaixo dos 400. Eu devo ir aqui e dizer filtrar os elementos com base na seleção atual. Ora, a seleção atual era a tal expressão que dizia que era os maiores acima dos 200 metros. Filtrar, portanto, os elementos abaixo dos 400 e vejam, já ali os temos, fechar os elementos que estão acima dos 200 metros e abaixo dos 400. É uma outra forma de se fazer uma seleção composta utilizando o filtrar elementos selecionados. Quero ainda falar-vos de uma opção que é a utilização da expressão if. If é uma condição e essa condição naturalmente devolve um resultado se for verdadeiro e um outro resultado se for falso. Nós podemos utilizar esta formulação também para selecionar elementos. Vamos ver aqui um exemplo muito simples deste tipo de formulação. Vou aqui ao editor de expressões. Então vou fazer um if, abrir parênteses. Vamos então ao nosso campo htopo, maior que 1000, vírgula. E neste caso a condição é pura e simplesmente true, ou seja, verdadeiro, selecionar se for maior que 1000 e falso, não selecionar se for inferior ou igual a 1000. Faço selecionar elementos, fecho, e vejam que os elementos selecionados neste caso são também os elementos maior que 1000 metros. Naturalmente, esta é uma outra possibilidade que nós temos para fazer este tipo de seleções e, portanto, queria só terminar por vos lembrar algumas das regras para construir as nossas expressões. Portanto, os campos devem ser escritos entre aspas, duplas, por exemplo, htopo, como aqui está. Os valores devem ser escritos sem aspas e a casa decimal é representada pelo ponto. Por exemplo, 12.5 corresponde a 12,5. Os textos devem ser escritos com aspas simples. Por exemplo, Escola da Vilarinha. Cá estão as aspas simples. Correspondendo a um texto entre aspas simples. Os operadores seguem as regras normais de qualquer operador matemático. Por exemplo, os parênteses curvos têm precedência sobre operadores de adição, a multiplicação tem precedência sobre a divisão, etc. As regras matemáticas normais. E as funções aplicam-se apenas aos elementos selecionados. Nos casos em que nenhum elemento está selecionado, aplicam-se a todos os elementos da camada. Fundamental para perceberem como é que são os resultados das vossas operações. Termino agora este vídeo. Se tiverem dúvidas, falem com o professor e podem então depois ver os próximos vídeos no nosso canal. Atenção, quando eu estava a escrever a expressão if, eu cometi uma pequena gafe. Vejam se descobrem qual é que é e comentam durante a aula a gafe que encontraram neste vídeo.